A súmula é um instrumento utilizado pelos tribunais do Poder Judiciário brasileiro para uniformizar a sua jurisprudência, de maneira sintetizada e sob um número. A súmula, na verdade, é um documento oficial de armazenamento das posições mais importantes do tribunal sobre um determinado assunto. Então, o tribunal, quando tem várias decisões sobre aquele mesmo tema, ele pode resolver publicar na súmula, na sua súmula, sob um número, um resuminho daquele entendimento dele. Isso facilita muito para os operadores do direito, porque o tribunal vai estar afirmando a sua interpretação acerca de uma determinada lei, acerca de uma determinada situação, trazendo maior segurança jurídica para a sociedade, porque conhece melhor o entendimento daquele tribunal. Mas a súmula não é lei, apenas é uma forma do tribunal dizer qual é a sua interpretação da Constituição, a sua interpretação da lei. A súmula da jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal, que é o que importa aqui para a gente, é um repositório oficial de jurisprudência do Supremo, da mais alta corte do Brasil. E nessa súmula da jurisprudência predominante, o Supremo vem armazenando já ao longo de muitos anos várias súmulas, temos mais de 700 verbetes de súmulas nessa documentação chamada súmula da jurisprudência predominante do STF. Então elas são organizadas numericamente, sob um número, abreviando o julgamento de casos análogos, já que a citação da súmula pelo próprio número dispensa a referência a outros julgados no mesmo sentido. Então, ao invés do advogado entrar com uma ação e juntar um monte de cópia de processo, porque no julgamento tal o Supremo entendeu assim, assado, papá, basta dizer, conforme súmula número tal do STF. Pronto. A simplicitação já é uma referência muito forte, embora a súmula, que é a tradicional aprovada pelo Supremo Tribunal Federal e pelos tribunais em geral, que é aprovada por maioria absoluta dos membros do tribunal, ela não gera efeito vinculante. Ela não vincula a súmula aprovada pelo procedimento normal, que é por maioria absoluta, não vincula nenhuma pessoa, órgão, entidade. É apenas uma orientação do entendimento do tribunal sobre um determinado tema. Então, nós temos aqui, por exemplo, o verbete da súmula 722 do STF. São da competência legislativa da União a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento. O Supremo então está criando uma lei? Não. A Constituição diz que compete à União legislar sobre direito penal e processo penal. E aí o Supremo, interpretando isso, entendeu que definir crime de responsabilidade é direito penal, norma de processo e julgamento é direito processual penal. Então apenas ele está dando interpretação a um dispositivo constitucional diante de uma situação que gerava muita divergência. Porque muitos estados faziam leis definindo crimes de responsabilidade dos seus governadores, municípios definindo por lei crime de responsabilidade do prefeito, e não pode. Tem que ser lei federal, que é direito penal. Ok? Então é um caso, é um exemplo. Mas a novidade, e é o ponto-chave para a prova, é o que realmente tem importado, é a súmula vinculante, instituída pela emenda 45 de 2004, a famosa emenda da Reforma da Justiça. Ela introduziu no texto constitucional a possibilidade, apenas pelo Supremo Tribunal Federal, de aprovar súmulas com efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, federal, estadual, distrital e municipal. Então, o Supremo Tribunal Federal, através da súmula, ele pode sintetizar ali um entendimento seu, importante, solidificado ao longo de decisões reiteradas, e obrigando os demais tribunais do judiciário a seguir aquele entendimento dele. E a toda a máquina administrativa também. A Constituição, então, prevê que o Supremo Tribunal Federal poderá, se ele quiser, de ofício, ou seja, por conta própria, sem ninguém pedir, ou por provocação. Então o Supremo pode por ofício, de ofício ou por provocação. Por provocação de quem? Daqueles mesmos que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. Então o Supremo poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, maioria qualificada de 2/3 do STF, não maioria absoluta, nem maioria simples e nem 3/5, após reiteradas, várias decisões repetidas sobre a mesma matéria constitucional, aprovar a súmula. Aqui fala em aprovar, mas ele pode também revisar ou cancelar, quer dizer, depois que ele aprova a súmula, não acabou, ele pode ainda revisar ou cancelar. E a partir da publicação na imprensa oficial, essa súmula vai ter efeito
vinculante. Então, súmula de efeito vinculante, súmula vinculante. A partir de que momento que a súmula tem efeito vinculante? A partir da sua publicação na imprensa oficial. Em relação a quem esse efeito vinculante? Em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário. Demais. Quer dizer que a súmula não vincula o próprio Supremo Tribunal Federal. Só vincula os demais órgãos do Poder Judiciário. E a administração pública, toda a administração pública, direta e indireta, federal, estadual e municipal. Não falou distrital aqui, mas fica implícita em estadual e municipal, a distrital. Não vincula o legislador. A súmula vinculante não vincula o legislador. Pode o Poder Legislativo editar lei contrariando o entendimento firmado numa súmula do STF? Pode. O efeito vinculante é em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, federal, estadual, distrital e municipal. Então o Supremo pode aprovar, cancelar ou revisar por decisão de 2/3 dos seus membros. O Supremo pode fazer isso de ofício, por conta própria ou por provocação, depois de reiteradas decisões sobre matéria constitucional. As pessoas que podem propor a aprovação da súmula são os mesmos que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade, mas aqueles incluídos pela Lei 11.417 de 2006. Essa lei incluiu dentre os legitimados para propor a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula o Defensor Público Geral da União, o DPGU, Defensor Público Geral da União, os tribunais superiores, STJ, TST, TSE e STM, os tribunais de segundo grau, TJ, TRF, TRT, TRE, e o município, apenas incidentalmente no curso de um processo em que seja parte. Então, o município, sendo parte num processo, ali envolvendo uma questão que o município entende que poderia ser objeto de uma súmula do STF, porque o Supremo já teve várias decisões naquele sentido, e o município está envolvido num processo em que o tribunal, por exemplo, está querendo tomar uma decisão diferente daquela do Supremo. Aí pode o município pedir ao Supremo que aprove uma súmula vinculante sobre aquele determinado assunto. Então aqui são os legitimados extraconstitucionais, mas a princípio quem pode propor a súmula, revisão, cancelamento, são os mesmos que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. Qual vai ser o objetivo da súmula? O objetivo da súmula vai ser dar validade, interpretação e eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja uma controvérsia atual. Então tem que ser uma norma constitucional ou até uma norma legal que envolva uma controvérsia atual entre órgãos do Poder Judiciário, entre órgãos do Judiciário e administração pública, que esteja acarretando grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. Então, se a questão é extremamente controvertida, e isso está gerando um monte de processo, porque uma pessoa ganha, outra perde, aí a pessoa recorre e ela fica numa situação de insegurança jurídica enorme, porque uma pessoa ganha, a outra perde, ela fica, caramba, será que eu vou ganhar, se eu vou perder? Então, uma questão constitucional relevante que está gerando uma multiplicação de processos sobre essa questão idêntica e grave insegurança jurídica, pode o Supremo editar a súmula para dar validade, eficácia, interpretação a essa norma, dizendo qual é a interpretação adequada de acordo com o entendimento do STF, que é o nosso guardião da Constituição. E se a súmula for desrespeitada, muito importante, a Constituição diz que se o ato administrativo violar a súmula ou uma decisão judicial violar a súmula, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal. A reclamação tem a natureza do direito de petição. A pessoa prejudicada pelo desrespeito à súmula vai apresentar essa reclamação ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo, julgando procedente a reclamação, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, determinando que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. Quer dizer que o Supremo pode anular um ato administrativo ou cassar uma decisão judicial que não aplique a súmula ou que a aplique indevidamente. O Supremo exerce um controle, então, sobre esses atos e decisões que desrespeitem, que violem
a sua súmula vinculante. Ah, Rodrigo, mas isso não viola a independência dos juízes, que vão ter que decidir conforme o entendimento do Supremo? É uma relativização à independência dos juízes, sim, mas não viola, porque o Supremo Tribunal Federal já entendeu que a súmula vinculante é plenamente compatível com a Constituição Federal. E é importante que você leia as súmulas vinculantes, porque são muito cobradas em provas de concurso. Então é isso, súmula vinculante, sem mistério. Ok? Muito bem. Com isso, a gente fecha a parte do STF, do STJ e do Conselho Nacional de Justiça, que vai dos artigos 100 ao 105 da Constituição Federal. Na verdade, a gente fecha a parte mais importante. Eu ainda coloquei aqui um slide que fala sobre o funcionamento junto ao Superior Tribunal de Justiça, da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e do Conselho da Justiça Federal. Cai muito pouco em prova, mas leitura, né? São dois órgãos que funcionam junto ao STJ. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados sendo responsável, dentre outras funções, por regulamentar cursos oficiais para ingresso e promoção na carreira da magistratura. E o Conselho da Justiça Federal, que não se confunde com o Conselho Nacional de Justiça, ele vai exercer a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, ou seja, juízes federais e os TRFs, como órgão central do sistema e com poderes correicionais, cujas decisões terão caráter vinculante. E aí a gente fecha realmente o artigo 105, 100 a 105 da Constituição Federal.